Agora eu quero apresentar para você uma figura bem interessante, que é a figura do dendrograma. Talvez você já tenha visto, talvez não, mas o dendrograma ele é uma representação esquemática ou um diagrama no qual a gente consegue fazer um gráfico, uma análise gráfica para visualizar ali possíveis agrupamentos. É mesmo, Eduardo? É de verdade, cara. Olha só que interessante. A gente usa o dendrograma para visualizar como os agrupamentos são formados em cada passo para avaliar os níveis de similaridade, né? Que aqui a gente vai estar utilizando a distância dos agrupamentos que são formados. Os dendrogramas são frequentemente usados para examinar os clusters hierárquicos antes de decidir sobre o número apropriado de cluster, para a gente aí sim utilizar o cluster hierárquico, que é o nosso algoritmo, tá bom? Então, olha só, bora criar aqui o nosso dendrograma e aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos primeiro criar o dendrograma, a variável em si, que depois a gente vai jogar dentro ali do nosso algoritmo. Fica comigo. Vou criar o dendrograma lá utilizando o hierarchy, que está dentro do cluster, que está dentro do SciPy, e aí ele tem essa própria função para a gente visualizar os dados. Beleza? Então o dendrograma está dentro do hierarchy, que está dentro do cluster que está dentro do SciPy. Fechou? É assim mesmo, é uma forma esquemática de se organizar funções, tá bom? Eu tenho certeza que um dia você usou Excel e você sabe utilizar ali aquelas funções soma para você somar a coluna, a outra ali para você fazer um if, um se para buscar alguns valores. Cara, é a mesma coisa, só que de forma estruturada. É isso que o Python está fazendo aqui dentro, beleza? Se organizou direitinho para depois você utilizar a função simplesmente chamando ela pelo nome. Beleza? Então, é só isso. Agora, como é que a gente utiliza aqui esse hierarchy? A gente vai utilizar uma técnica chamada linkage. E esse linkage, ele vai falar para a gente o seguinte, olha, para a gente fazer essa hierarquia, eu preciso de um método. E esse método, a gente utiliza um método estatístico, que é a análise de variância. Ah, Eduardo, então para isso que eu estudava e fazia aqueles cálculos de análise de variância, a nova, aquela parada toda, Eduardo. Entre outras coisas, sim. Tá vendo as coisas se encaixando, cientista de dados? Só que é claro, agora eu não vou pedir para você calcular na mão aquela parada, fazer lá o x menos x ao quadrado dividido por n. Cara, esquece. Cientista de dados não precisa fazer cálculo de matemático de cabeça. Ele só precisa entender como que ele chama como que ele cria esse link entre a parte teórica e a prática no dia a dia. É isso que o cientista de dados vai fazer, tá bom? Então, beleza. Aqui eu crio o dendrograma. Aqui embaixo é o matplotlib, simplesmente para que a gente visualize o dendrograma, os clusters que vão ser criados aqui por conta desse método, e é claro, aqui no y, a distância que a gente está utilizando para fazer ali a separação dos clusters, tá bom? Então, nós vamos aqui apertar um play e ele vai criar os clusters pra gente aqui agora. Fica ligado, tá aí. Esse é o dendrograma. Olha que gráfico lindo. Às vezes você olha e já vê a separação, não é? Ó, imagina que de cara ele já mostra pra gente aqui, ó, de cara, ó, 1, 2 e 3 clusters separados bonitinho aqui, não é? Você pode até ir além e a gente vai além nesse caso. Por quê? Porque a gente está visualizando ainda outras separações que são possíveis dentro do próprio cluster, né? Então, olha só que interessante. Eu já vou te ensinar uma parada bem interessante. Olha só. Eu vou separar aqui, ó, dar uma olhada aqui, uma aprofundada no gráfico. Aqui em cima nós temos a distância euclidiana, que foi utilizada para fazer a separação entre os clusters, tá bom? Lembra da distância euclidiana, a distância entre dois pontos, tal. Então, imagina que os pontos são os clientes ali, cada cliente tem o seu pontinho ali, e aí você está agrupando de acordo com a distância entre eles ali, tudo bem? Esse aqui está mais perto desse aqui, esse aqui está mais perto desse aqui, opa, então tem um cliente aqui, esse cara está aqui, esses dois são clusters, tá bom? É mais ou menos assim, só para você não ficar muito aí na cabeça, Eduardo, mas é a distância, mas como é que faz isso? Cara, foco na implementação por enquanto, beleza? Cientista de dados na prática, foco na implementação. Então, fechou. Aqui nós temos esses clusters e como é que a gente descobre o melhor número de clusters? Porque eu tô vendo 3, mas você está dizendo que aqui eu tenho outras táticas aqui para descobrir a quantidade de clusters, não é, Eduardo? Sim, a gente vai fazer o seguinte, olha só, a gente quer encontrar a maior distância vertical
vertical possível. Vertical é onde, Eduardo? Ixi, fiquei confuso, que nem a Denise, minha esposa, confunde, eu falo esquerda e direita. Eu falo, Denise, ali, a célula da direita. Aí ela vai e vem pra esquerda. Não, da esquerda. Aí ela vai e vai pra direita. Cara, é incrível como ela fica, parece que é torta, assim. Mas, então, olha só, distância vertical é assim, beleza? Ó, vertical é assim. A horizontal é assim. Então, olha só o que eu tô procurando. Queremos encontrar a maior distância vertical possível, sem cruzar nenhuma linha horizontal, que é a linha com a moldura vermelha que a gente vai ver aqui embaixo. Olha só, a maior distância vertical sem cruzar nenhuma linha horizontal. Então, olha só, se você vier fazendo essa separação, você vê aqui, ó, que você tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, beleza, você tem aqui aproximadamente 5 agrupamentos. É isso que a gente vai testar aqui agora. É tudo teste, né, Eduardo? É tudo teste. Depois você faz com 3 e tenta avaliar o resultado para ver se o seu resultado vai ser melhor ou não. Isso aqui é uma proposição, fechou? Então, vamos lá.